Márcio, nós tivemos aí o aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro. Isso causou um grande transtorno, um grande rebuliço por conta desse feriado. O que você tem a dizer para a gente? Bom, a gente tem que falar sobre jornada de trabalho, né, Carlão? O que acontece? Sai um decreto falando que o dia 25 de janeiro deverá ser compensado, tal, porque ele foi adiantado lá em 2021, né? Foi um dos feriados que foi adiantado em 2021. E isso trouxe algum problema de interpretação das unidades. As unidades não sabiam se lançava as horas para o plantonista ou se não lançava e tal. E o que acontece? Nós fomos ao comando para o comando esclarecer isso, né? Ele soltou lá um comunicado esclarecendo. O que acontece? Lá em março de 2021, eles computaram como dias úteis até o dia 26, salvo engano. Aí 27, 28, 31 e 1º, 30, 31 e 1º, não foram computados como dias úteis. Por quê? De fato, eles adiantaram os feriados lá. Então, todas essas horas entraram para os plantonistas lá em 2021, né? Em março de 2021 e abril, porque pegou dia 1º de abril também, né? Se entrou as horas para o plantonista lá, significa que o diarista deveria ter folgado, correto? Certo. Se ele folgou, significa que o feriado foi adiantado. Se o feriado foi adiantado e ele folgou agora de novo, ele tem que compensar. Essa é a regra, né? Certo. Mas vai ter que ser verificado pessoa a pessoa, Carlão. Por quê? Porque teve unidade que lançou lá em março, mesmo sendo um comunicado do comando. E teve unidade que não lançou, né? Certo. Mas, de fato, Carlão, que tem uma grande confusão sobre jornada de trabalho. E aí a gente trouxe aqui a portaria 61, só o comecinho dela, para a gente explicar a jornada de trabalho. Né? Na CLT, as jornadas de trabalho são conhecidas como jornada normal e jornada especial. Não tem nada a ver com o indivíduo. O indivíduo trabalha numa jornada normal, numa jornada especial. Trazendo para cá, nós temos a jornada diária e a jornada plantão. E isso nós estamos falando de jornada. Seria a jornada especial, né? O capítulo 2 da portaria 61, ela fala das formas de cumprimento das jornadas de trabalho, né? Como o capítulo fala de jornadas de trabalho, tudo que tiver escrito do capítulo 2 é jornada. Não é escala e não é indivíduos, é jornada, né? A gente vai ter problema, Malvado, lá no artigo 3º que fala lá. Artigo 3º, inciso 1º. A quantidade mensal de horas trabalhadas pelos GCMs submetidos à escala de plantão ou a outras formas, se houver, deve ser equiparada à quantidade trabalhada pelos GCMs submetidos à escala diária. Havendo horas excedentes, a fim de compensá-las, mensalmente serão concedidas folgas aos GCMs submetidos à escala de plantão. Como o trecho fala de horas trabalhadas, tanto do plantonista quanto do diarista, a interpretação que se dá é que o guarda precisa trabalhar essas horas para fazer jus à folga. Então, peraí, Márcio. Quer dizer que, analisando friamente, quer dizer que se o cara que está na diária, ele faltar, para mim ter direito às horas excedentes, ele precisa completar as horas dele daquela jornada? É justamente isso que a gente precisa esclarecer, Carlão. É isso que a gente precisa esclarecer. Se ele faltou lá, acho que vai atrapalhar no cálculo das horas excedentes para mim, porque eu não estou conseguindo entender. Exato. Como fala de hora trabalhada do plantonista e fala de hora trabalhada do diarista, não pode individualizar. Você sabe por que não pode individualizar? Quando você pega lá, vamos pegar o mês de fevereiro aqui, supondo, nem contei quantos dias úteis tem, mas vamos supor que o mês de fevereiro tenha 22 dias úteis. Certo. Supondo que ele tenha 20 dias úteis, porque é só até dia 28, né? 20 dias úteis. Quando for dia 1º de janeiro, o chefe da unidade ele tem que olhar para fevereiro e falar: poxa, tem 20 dias úteis, o meu diarista vai trabalhar 160 horas. Não é isso? 20 dias úteis vezes 20 horas, então 160 horas. Não tem nada a ver com o indivíduo trabalhando. Não tem nada a ver com o indivíduo. Tem a ver com o pessoal que é submetido à escala diária. Bacana. Então, no dia 1º de fevereiro, o chefe tem que fazer a escala do diarista por 20 dias, né? No mês de fevereiro. Tem que colocar lá 20 dias para ele trabalhar. O que acontece? Vamos supor que o diarista vai lá. Na primeira semana, ele falta 3 dias. Na segunda semana, ele pega uma licença e pega mais 3 dias de licença. Na terceira semana, ele falta 2 dias. E na quarta semana, ele pega mais 2 dias de licença. Desses 20 dias, ele trabalhou 10. Ele só trabalhou 10. Das 160 horas que tinha prevista para ele trabalhar, ele trabalhou 80. O que acontece com esse diarista? Ele vai receber pelas 80 horas que ele trabalhou, vai se computar das faltas. Ele vai receber exatamente o que ele receberia se não tivesse ausentado do serviço. Não, na verdade não. As faltas serão descontadas. Mas o que acontece é o seguinte: o diarista vai ter a consequência do afastamento.
a consequência do afastamento. Isso. Qual que é a consequência do afastamento licença médica? Perda do dia de efetivo exercício. Qual que é a consequência do afastamento? Falta. Perda do dia de efetivo exercício e perda do dia trabalhado, se for falta justificada ou injustificada. Certo. Além disso, incide no prêmio de desempenho, certo? Se o diarista tem essas consequências, que seja perda do dia de efetivo exercício, se for falta, perda do dia trabalhado, perda do vencimento do dia trabalhado e perda para falta justificada ou injustificada... Entendi onde você quer chegar. Por que tratar o plantonista diferente? Olha só, começou fevereiro. Eu sou o chefe da unidade, começou fevereiro. Eu vou escalar o meu plantonista para trabalhar 20 dias úteis. Ele trabalhando ou não trabalhando, ele não precisa repor a jornada. Ele não precisa repor a carga horária da jornada dele. Por que exigir isso do plantonista? Quando começa no dia 1º de fevereiro, se o diarista vai ser submetido a 160 horas, o plantonista não pode ser submetido a mais que 160 horas. Você já tem que começar o mês dizendo assim para o plantonista, olha, você vai trabalhar o número de plantões suficiente para dar 160 horas. Se passar um pouquinho mais, vai para o banco de horas. Passar 4 ou 8 horas, que não dá para não dar uma folga, vai para o banco de horas. Aí, se nesse intervalo, né, começou o mês, eu coloquei lá o diarista em 20 dias, coloquei o plantonista em tantos plantões que dê lá 160 horas, ao longo do mês o diarista faltar, a consequência dele é a consequência da falta. Se ele pegar licença, a consequência dele é a consequência da licença médica. A mesma coisa vai ser para o plantonista. Se o plantonista faltar, a consequência dele é a consequência da falta. Isso. Se ele pegar licença médica, a consequência dele é da licença médica. Isso. Não pode dizer que ele vai ter que trabalhar mais plantões para repor aquele dia que ele não veio. Porque se fizer isso com o diarista, com o plantonista, tem que fazer com o diarista também. Se for para fazer esse negócio de dizer assim, olha, o plantonista que não veio não pode mais tirar folga porque ele não veio trabalhar, se fizer isso com o plantonista, tem que fazer com o diarista. E aí, meu amigo, se o diarista pegar 3 dias de licença, o chefe da unidade, que é diarista, pegar 3 dias de licença essa semana, no mês seguinte tem que pôr 3 sábados para ele completar esses 3 dias que ele não veio. Não é isso? Isso. Fazendo essa lógica, para a gente ter direito às horas excedentes, isso teria que acontecer. Exatamente. Aí sim, porque é a mesma lógica que eles praticam com o colega do plantão. Então, as horas trabalhadas do plantonista são equiparadas às horas trabalhadas do diarista. Se você vai individualizar do plantonista, individualiza do diarista também. Isso. Eu vou querer que calcula pelo diarista que trabalhou menos horas. Aquele que pegou 15 dias de licença, eu quero que calcula por ele. Está individualizando, não é? Se está individualizando a hora do plantonista, indivíduo por indivíduo, tem que individualizar do diarista também, indivíduo por indivíduo. E aí você vai equiparar com qual? Com o que trabalhou mais? Não, equipara com o que trabalhou menos. Isso. Porque não pode dois guardas ocupando a mesma categoria, a mesma letra, a mesma referência, receber diferente e trabalhar horas diferentes. Isso. Ou melhor, receber a mesma coisa e trabalhar horas diferentes. Né? Então, pessoal, essa contextualização que nós fizemos foi para mostrar para você que o legislador lá atrás, ele já tinha deparado com esse problema e o que ele fez? Ele não quis relacionar as horas excedentes com as horas de trabalho, e sim com dos plantão e diária. As jornadas. Então, ficou um pouquinho extenso essa explicação por conta disso. Porque as horas excedentes têm a ver com as jornadas, não com as pessoas. Exatamente. Você imagina o legislador obrigando o diarista a compensar no próximo mês, né, as horas que ele faltou para poder computar as horas excedentes? Então o legislador ele pensou lá atrás. Só que algum colega foi pedir um parecer da PGM e deram um parecer equivocado que nós estamos tendo trabalho para desconsertar isso. Mas é bem simples, chefe. Quando começar o mês de fevereiro, verifique quantas horas o seu diarista vai trabalhar. Ele vai trabalhar 160, então você vai escalar ele por 160 horas, 20 dias. Não escale o plantonista por mais que 160. Você tem que escalar o plantonista por até 160 horas, tá? Se passar 4 ou 8 horas, dá para entender porque não completa uma folga. Então, começou fevereiro. Se o diarista vai trabalhar 20 dias, o plantonista tem que trabalhar o equivalente ao diarista. Se qualquer um dos dois faltar ou pegar a licença no decurso do mês de fevereiro, a consequência que eles vão sofrer é a consequência do afastamento que ele pegou. Se é licença médica, perda do dia de efetivo exercício. Se é falta justificada ou injustificada, perda do vencimento mais o dia de efetivo exercício. É isso. A consequência para um não pode ser a consequência diferente para o outro. Agora, se você submeter seu plantonista a trabalhar a mais porque ele faltou ou pegou licença, tem que fazer a mesma coisa que o diarista, infelizmente.